Olá, bom dia, que bom estarmos novamente juntos para meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor e ver o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia tão especial. Eu sou a pastora Simone Martins, pastora auxiliar ali na IEQ do Guabirutuba, e nós vamos continuar conversando hoje a respeito da vida da nossa irmã Ruth. No livro de Ruth, nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Estou lendo na Bíblia Nova Versão Transformadora. Ok? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor para nós hoje. Certo dia, disse Noemi a Ruth: Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite, ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que eu lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar aonde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Ruth respondeu: Farei tudo o que você disse. Assim, naquela noite ela desceu até a eira e seguiu as instruções da sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Até aqui. Você vai ficar com uma vontadinha também de saber a continuação dessa história. Então, eu já te convido para que amanhã você também não perca esse devocional. Bom, o trecho que nós lemos fala e nos ensina muitas coisas especiais. A primeira que eu gostaria de compartilhar com você, nós já, como ouvimos com a pastora Aninha, que nós já falamos a respeito de Noemi, né? Mas eu preciso falar um pouquinho sobre Noemi, porque assim, o texto começa falando que a Noemi se preocupa com a situação da sua nora, né? E o que acontece? Quando a gente vê lá no comecinho, quando elas voltam, chegam juntas ali em Belém, Noemi tá tão amargurada, né? Ela diz que não a chamem mais Noemi, que a chamem de Mara, né? Porque o Senhor amargurou a vida dela, né? Só que agora a gente vê uma situação completamente diferente, né, da vida de Noemi. Ou seja, ela já está curada, né? O cuidado dessa mulher, o cuidado de Ruth com a vida dela, de atender às necessidades dela, de sustentar ela, de cuidar dela, trouxe cura sobre a vida de Noemi. E porque ela está curada, ela está pensando no quê? Ela não está pensando no seu bem-estar, ela está pensando no bem-estar da sua nora, da Ruth, né? E aí certamente ela está pensando, bom, os meus dias como viúva são dias mais curtos, pela lógica, do que os dias de Ruth, né? Então ela está pensando assim, logo eu vou morrer e a Ruth vai ficar aí abandonada, sozinha e viúva, né? E aí então ela começa a pensar de uma forma de encontrar um lar, uma condição melhor para a Ruth. Voltando então na nossa personagem principal dessa semana, né? Quando a gente pensa a situação da Ruth, ouvindo ali a sua sogra, né? O que me chama mais a atenção? A Ruth, ela até ali não estava considerando nada, ela estava cuidando da sua sogra e da sua própria subsistência, né? Então ela não estava considerando um novo casamento, não estava esperando isso, né?
Ela também não questionou a sua sogra. Tipo, o que é isso que a senhora está me dizendo, minha sogra? O que é isso que a senhora está falando? Sabemos, né, pela palavra mesmo que Boaz era um homem bem mais velho do que Ruth, né? É, mas ela não questionou, ela em nenhum momento fala isso, né? Ao contrário, ela ouve atentamente o que a sua sogra fala e declara que vai obedecer aquilo que ela falou, né? Não fez um aham, então tá bom, vamos ver, né? Vou fazer tudo isso, mas quando chegando lá, que daí eu vou decidir. Não, ela declarou que ela obedeceria atentamente aquilo que a sogra dela falou. E na continuação do texto, como nós lemos aqui, a gente viu que ela obedeceu. Ela se lavou, se perfumou, se arrumou, né? E ficou lá escondidinha e não permitiu que Boaz a visse antes dele acordar com ela aos seus pés. Existe toda uma expectativa em cima disso, né? Quando você se arruma, quando você se prepara, você quer ser visto, você quer ser notado, né? Você quer que as pessoas digam, nossa, olha lá. Eu fico imaginando, né, ela rebuscando antes as espigas, a forma como ela estava lá com a sua roupa, né, do dia a dia, do trabalho do dia a dia, né? E agora ela estava ali, ela com certeza foi notada por alguém. Mas ela ficou ali quietinha, esperando a oportunidade que a sua sogra disse que aconteceria. E do jeito que a sogra falou, aconteceu. E do jeito que a sogra falou, ela obedeceu. Eu vejo nisso, além da obediência, a paciência de Ruth, a honra de Ruth, o entendimento que ela tinha de que o Deus de Noemi, como ela já tinha falado, vai ser o meu Deus e as coisas vão ser do jeito que a senhora me falar e do jeito que tiver que ser, segundo a cultura deles ali em Belém, porque sabemos que ela não era dali, ela era de Moabe, né? Eu aprendo muito com essa atitude de Ruth desde o primeiro capítulo e eu espero que você aprenda muito também. Mas quero que você fique com essas duas questões que eu falei no começo. A Noemi, porque já estava curada, começou a pensar no bem-estar da sua nora. Quando você pensa no bem-estar do outro, é porque você realmente tem algo para oferecer para o outro. E ela tinha muito para oferecer, a sua sabedoria, o seu conhecimento ali, né? Para aquela nora. E essa nora aceitou, honrou, acatou o ensinamento da sua sogra e tem, por causa disso, a sorte dela completamente transformada, mudada, por causa do propósito de Deus na vida dela, que você vai conhecer mais de um pouquinho amanhã, né? Pense sobre estas coisas, considere a sabedoria daquele que está sempre pensando em você, daquele que está sempre cuidando de você, daquele que está sempre cuidando do seu bem-estar. Considere essa sabedoria. Quando você considerar a sabedoria e disser que você vai obedecer, obedeça e obedeça na íntegra. Obedecer parcialmente não significa obedecer. Tem um texto um texto adiante que vai falar quando acontece com o rei Saul uma situação em que ele obedece aquilo que Deus manda ele fazer, ordena ele fazer, ele obedece parcialmente. E isso custou o reinado das suas mãos. Então, quando você considerar obedecer, que é sempre a melhor coisa para nós fazermos, obedeça integralmente, obedeça totalmente. Obediência parcial não existe. E foi exatamente assim que a Ruth se comportou. E por causa disso a gente vai ver a transformação na vida e na geração dessa mulher. Amém? Eu deixo você com essa meditação hoje.
Eu oro para que o Espírito Santo continue falando com você hoje a respeito desse texto, considerando as coisas que o Espírito Santo já falou conosco, e oro para que o Espírito Santo te oriente também em oração para este dia. Eu e você temos orações bem específicas para fazermos hoje, falando sobre cuidar do outro, sobre estar curado e sobre obedecer integralmente e não parcialmente. Amém? Eu deixo você com a presença, com a companhia do Espírito Santo e um abraço. Amanhã nós temos mais um pouquinho da história de Ruth. Deus abençoe o seu dia.